Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar a resolução da prova da Unicamp, primeira fase, vestibular agora de janeiro de 2021. E primeiro dizer, né, que as questões foram bem tradicionais, assim, começando aí já pela questão 33, né, o tradicional V igual a ΔS por ΔT, que todos os anos a Unicamp cobra. Questão número 33 diz assim: ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é V igual a 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro D igual a 6 centímetros. Em quanto tempo a bobina completa uma volta? Então ele falou para a gente a velocidade com que essa bobina, a fita na verdade, né, se desloca, e falou o diâmetro do movimento circular que vai ser desenvolvido pela fita. Então, o professor vai até fazer um desenho para te ajudar aqui na compreensão. Aqui está uma volta, né, do movimento circular que vai ser desenvolvido pela fita. Se ele falou para a gente que quer saber quanto tempo leva justamente para dar uma volta, o ΔS é 2πr, ok? E ele forneceu para a gente o diâmetro. Então, eu vou colocar no lugar do 2r o diâmetro, e aí vai ficar π vezes aquele d que está no enunciado. Repara também que ele deu para a gente, né, o π no enunciado da questão, lá numa espécie de note a dot ali, né, lembrando da linguagem aí da FUVEST. V igual a ΔS por ΔT é a equação, né, mais adequada, ele deu a velocidade, o ΔS a gente descobriu, então vai ficar assim, cuida só com a unidade, tá, gente? 0,045 é igual, ΔS é π vezes d. O d está em centímetros, a gente precisa passar para metros, então vai ficar π vezes 0,06, já fiz a transformação para metros. Tudo dividido pelo tempo. Ok? Então, o ΔT vai ficar 3, porque pediu para usar π igual a 3, né? Vezes 0,06, tudo dividido por 0,045. Ok? Acho que seria bacana para a gente resolver a continha, simplificar aqui, né? O 3 como 0,045, então vai ficar ΔT igual a 0,06 dividido por 0,015. Ok? Pô, Vedana, mas fica difícil de eu fazer a conta, você vai puxar aqui para a esquerda, tá? Desse jeito, né? Então, talvez fosse bacana também você colocar em notação científica, potência de 10, alguma coisa do tipo. 6 vezes 10 na menos 2, dividido por 1,5 vezes 10 na menos 2. Agora ficou fácil, né? Divide um pelo outro, 6 por 1/2 dá 4 segundos. Ok? Nessa prova que o professor tem aqui, é a letra C. Lembrando que a minha recomendação, né, para você que já está bem treinadinho aí, bem preparado, você poderia começar direto nesse ponto aqui, tá? A resolução. Muito bom. Essa foi a questão 33. Vamos para a próxima. Tá aqui então a questão número 34. Diz assim: a figura mostra o braço de um toca-discos de vinil e nela são indicadas nos seus respectivos pontos de atuação as seguintes forças: o peso do braço, o peso do contrapeso e a força normal aplicada pelo suporte no braço. Aí eu acho que seria interessante, né, a gente dar uma olhadinha no desenho para ver do que ele está falando. Deu um desenho lá pra gente. Ele falou normal, ele falou peso do braço, aqui está o braço, né? E ali do outro lado o peso do contrapeso. Por que peso, ou por que o professor falou do outro lado? Porque me parece pela figura que isso aqui é o ponto de apoio, né? De uma alavanca, ok? Então vamos em frente. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. Isso aí é teoria, né? Ele está ajudando a gente aqui. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O, que é o suporte,
é igual ao produto do módulo da força pela distância do ponto de aplicação da força até o ponto O. Mais uma vez ele deu a equação aí pra gente, né? O torque é F vezes D, o momento da força é F vezes D. Adote torque positivo para as forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para o sentido anti-horário, sendo o peso do contrapeso 1,5, o peso do braço 0,3, a normal 1,8, qual deve ser a distância D do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio. Gente, o senhor vai usar o próprio desenho aqui do tablet, ó, para ficar mais fácil da gente entender. Se aqui é o nosso ponto de apoio, aqui é onde a barra está presa para girar, ok? A normal não realiza torque. Dá até para você entender isso com a leitura aqui do enunciado, né? Ele falou que o módulo do torque em relação ao ponto O é igual ao produto do módulo da força pela distância até o ponto O. E a normal está em cima, né, do ponto de apoio, então ela não realiza torque. De forma que o peso do braço realiza um torque nesse sentido, ok? E o peso do contrapeso realiza um torque no sentido contrário, para o outro lado. Então, o professor queria riscar aqui em cima, mas não deu certo, né? O senhor vai fazer um esqueminha aqui, ó. Aqui está o ponto O. De um lado, o peso do braço, realizando torque nesse sentido, vou chamar de momento do peso do braço. E do outro lado, o peso do contrapeso. Peso do contrapeso, realizando torque nesse sentido, momento do peso do peso, como é que é? Do peso do contrapeso. E aqui é o ponto O. Qual foi a pergunta que o nosso amigo fez? Essa distância que ele deu, que vale 12 centímetros. E ele está pedindo essa daqui, ó, quanto vale esse D. Ele ainda colocou uma convenção, adote positivo para um lado, negativo para o outro, mas nem vai fazer diferença. Por quê? Para estar em equilíbrio, o momento resultante tem que ser zero. Então, esse momento que tende a acelerar o braço nesse sentido, o momento do peso do braço, tem que ser igual a esse momento em módulo, né? Então, eu vou só colocar o peso do braço, que eu já vou pegar o valor pronto aqui, 0,3, está no enunciado, vezes a distância, não precisa nem passar para metros, porque do outro lado a gente vai colocar nas mesmas unidades. O peso do contrapeso é 1,5 e a distância D é o que a gente quer, ok? Acho que seria legal a gente dividir aqui, né? Pensa aqui, ó, como se fosse 3 e 15. Então divide por 3, dá 1 e dá 5. Então vai ficar 12 é igual a 5 vezes D. Passa o 5 dividindo, 12 dividido por 5 é 2,4. Então o D, 2,4 centímetros. O que é legal da gente notar aqui? Pensando um pouquinho, né, na física. Como esta força é maior do que esta, vamos lá. Como esta força é maior do que esta, a distância é menor. Quantas vezes maior é a força? Dá para fazer por proporção de cabeça, tá? Para quem estiver bem treinadinho aí. Essa força é 1,5, essa é 0,3, então essa força é 5 vezes maior. Então essa distância vai ser 5 vezes menor do que essa, 2,4. Beleza? Muito bom. Questão número 35, vamos lá. Vendo aqui. Diz assim: a força normal aplicada pela agulha de um toca-discos sobre o disco tem módulo igual a 2 vezes 10 na menos 2 newton. A área de contato entre a agulha e o disco é igual a 1,6 vezes 10 na menos 3 milímetro quadrado. Qual é a pressão exercida pela agulha sobre o disco? E ele quer que a gente transforme a resposta para ATM. Gente, é uma questão muito direta, né? Uma questão só para você fazer transformação de unidade e colocar na equação lá da pressão, né? Eu até sugiro, para você que tem mais dificuldade, de repente, olha a unidade de medida, ó, Newton por metro quadrado. Através da unidade de medida, você chega na equação, tá bom? Bom, ele forneceu a força, né? Vamos substituir. 2 vezes 10 na menos 2. Só que a área ele não deu. Ou melhor, ele deu, né? Vou até colocar aqui embaixo.
mas ela está em milímetros quadrados. 1,6 vezes 10 na menos 3 milímetros quadrados. E muitos estudantes têm dificuldade de fazer essa transformação de unidade. Eu sempre sugiro, né, para os alunos fazerem isso aqui, ó. De milímetro quadrado para metro quadrado, que é o sistema internacional, talvez você não saiba. Mas de milímetro para metro, acho que você sabe, né? Para passar de milímetro para metro, a gente divide por 1000. Então, é 10 na menos 3. Só que é ao quadrado. Então, milímetro quadrado, vamos botar aqui 10 na menos 3, metro quadrado. Então a área vai ficar 1,6 vezes 10 na menos 3, vezes 10, cuidado aqui com a potência, na menos 6 metro quadrado. Então a área vai dar 1,6 vezes 10 na menos 9 metros quadrados. Eu acho que isso aqui era a parte mais difícil, talvez, do exercício para muitos estudantes. Coloca lá, 1,6 vezes 10 na menos 9, e aí é só dividir. 2 dividido por 1,6, vamos pensar que fosse 20 por 16, divide por 4, daria 5 sobre 4. Opa, 5 sobre 4 é 1,25 vezes 10, esse menos 9 sobe mais 9, 10 na menos 2 vezes 10 na mais 9, dá 10 na sétima, ok? Só que a unidade aqui é Newton por metro quadrado, né? Pascal. E a gente precisa passar para ATM. Ele falou pra gente que 1 ATM é 1 vezes 10 na quinta. Então eu tenho uma ideia aqui, ó. Vamos mexer nessa vírgula e nessa potência de 10. Falou que é 10 na quinta, né? Então vamos colocar assim, ó. 125 vezes 10 na quinta Pascal. E esse 10 na quinta Pascal é o ATM. Beleza? Então, resposta do exercício, 125 ATM. É pressão para dedéu, gente. E isso aí, né, nas alternativas, foi colocado em notação científica, que é 1,25 vezes 10 na 2. Resposta letra D, de diáspora. Beleza? Então, você pode ir notando aí que os exercícios estavam bem, né, bem tradicionais mesmo, tá? Vamos para a questão número 36. Diz assim: a força de atrito cinético entre a agulha de um disco de vinil, na mesma linha do exercício, né? Toca discos, disco de vinil, tem módulo igual a 8 vezes 10 na menos 3 newton. Sendo o módulo da força normal 2 vezes 10 menos 2 newton, o coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco é igual a... Gente, uma questão muitíssimo básica. Falar bem a verdade para vocês, eu não lembro de ter visto uma questão assim tão básica sobre força de atrito, né? Nas provas aí de vestibular. Força de atrito é μ vezes a normal. Lembra? Força de atrito cinético, no caso, é o μ cinético vezes a normal. Ele deu a força de atrito, que é 8 vezes 10 na menos 3. Pediu o coeficiente de atrito e deu a força normal, 2 vezes 10 na menos 2. Passa para lá dividindo, 8 dividido por 2 dá 4. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 2 dá 10 na menos 1. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, tá, gente? É a letra C, né? O entendimento aqui do professor, né, pelo menos o que eu tentei enxergar aqui quando eu via essa questão super básica e outras também, né, que não eram tão elaboradas, é que a Unicamp parece, né, que tirou um pouquinho o pé, apesar de que a prova da primeira fase nunca é uma prova super elaborada, tá, na física, sempre é uma prova razoável, mas parece que ela tirou um pouquinho o pé nesse ano aí, talvez pelo contexto, né? Vamos lá? Questão número 37. Em fevereiro de 2020, a estação meteorológica de Key West, na Flórida, registrou uma revoada de pássaros migrantes que se assemelhava a uma grande tempestade. Considere uma nuvem de pássaros na forma cilíndrica, de raio 145 mil metros e altura 100 metros. E a densidade de pássaros é de 6 vezes 10 na menos 7 pássaros por metro cúbico. Suponha ainda que cada pássaro tenha massa de 0,5 kg e velocidade 20 metros por segundo.
todos voando na mesma direção e sentido. Assim, a energia cinética da revoada de pássaros é igual a... Me parece, minha opinião, tá, gente? Que esse aqui é o exercício mais elaborado da prova, porque exigia um pouquinho de geometria, um pouquinho de matemática junto. Quando eu falo de matemática e geometria, eu estou falando assim, ó, interpretação. Com o raio e a altura, a gente consegue calcular o volume desse cilindro, ok? Que é a nuvem, né, de pássaros. Com o volume e a densidade de pássaros, a gente consegue descobrir o número de pássaros. Sabendo o número de pássaros e sabendo a massa de cada pássaro, a gente descobre a massa total. Com a velocidade, a gente calcula a energia cinética, ok? Então, me parece, né, comparando com os outros, pelo menos, que esse é o exercício aí mais elaboradinho da nossa prova. Vamos lá. Então, desenhando aqui para te ajudar a entender, ele comparou a nuvem de pássaros com um cilindro. Vamos lá, o senhor vai desenhar aqui. Tive que editar o vídeo aí, tá, gente? Bom, então, fazer um desenho para te ajudar a entender, né, que ele comparou essa nuvem de pássaros com um cilindro. E a gente precisa calcular o volume desse cilindro. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. A área da base é π vezes r ao quadrado. Lembra que ele mandou usar o π igual a 3 lá no começo. Gente, o raio é 145 mil. Para eu levar isso aqui ao quadrado, multiplicar, até que a altura tá fácil, é 100, mas multiplicar por 3 e tal, vai dar uma continha. Se quiser fazer separado, pode. Mas lembra que a gente vai precisar do volume para calcular a quantidade de pássaros. A densidade tradicional que a gente está acostumado é massa por volume, né? Mas nesse exercício, ele usou, vou até te mostrar aqui de novo, ó, quantidade de pássaros por metro cúbico. Então, a densidade meio que foi adaptada para número de passos por volume. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume daqui sem fazer a conta e colocar direto aqui dentro e calcular com isso o número de passos. Vai ficar assim, ó. Densidade igual ao número de pássaros, não de passos, vezes πr ao quadrado, ou melhor, sobre, né? πr ao quadrado vezes h, e eu já vou passar isso aqui para lá multiplicando. Então, o número de pássaros vai ser igual a densidade vezes πr quadrado vezes h. Beleza? Bom, aí você pode até continuar levando o exercício na forma de letras aqui e tal, para achar a massa, para achar a energia cinética depois. Eu não gosto muito porque me parece que os estudantes têm uma certa dificuldade assim, em trabalhar com letras. Então eu vou optar agora por substituir os valores. A densidade é 6 vezes 10 na menos 7. O π vale 3, de acordo com o enunciado. O R eu vou colocar em notação científica, tá? 1,45 vezes 10 na quanto mesmo? Deixa eu contar aqui as vírgulas. Deixa eu mostrar aqui para você também, ó, para você contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1,45 vezes 10 na quinta. Não esquece do quadrado. Vezes a altura que é 100. 100 é 10 na 2. Beleza? Então, 6 vezes 3 dá 18. 10 na menos 7, com 10 na 2 dá 10 na menos 5. E agora? E aí, Siri, quanto é 1,45 vezes 1,45? A resposta é 2,102. Show de bola, vocês escutaram aí, né? 2,1 vezes 10 na 10. Tem que arredondar aqui, né, gente? Senão isso aqui vai ficar uma coisa de doido. Legal. 2,1 vezes 18. E aí, Siri? Preguiça mata, né? 2,1 vezes 18. E aí, Siri? Siri não quer participar. Vamos fazer a gente mesmo? 2 vezes 18 dá 36. 0,1 vezes 18 dá 1,8. Então, isso aqui é 37,8. Beleza? Vezes 10 na quinta. Pássaros, espera aí que o senhor vai arrumar aqui, 3, vamos arredondar, 3,78, 3,8, né, gente? Vezes 10 na sexta, beleza? Pássaros. Muito bom. Ó, já vou fazer um passo direto aqui para a gente ganhar tempo. Lembra que essa questão é mais compridinha mesmo. A gente descobriu o número de pássaros e também está escrito no enunciado que cada pássaro tem meio quilograma.
Então, se a gente tem 3,8 milhões, né, de pássaros, só multiplicar por meio, a massa vai ser 1,9 vezes 10 na sexta quilogramas. É ela que a gente precisa para calcular a energia cinética. Energia cinética, mv² sobre 2. Energia cinética, 1,9 vezes 10 na sexta, vezes 20, que é a velocidade, não esquece do quadrado, dividido por 2. Beleza? Aqui acho que é mais fácil, ó. 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 dá 200. Então, vou até repetir isso aqui. 1,9 vezes 10 na sexta, vezes 200, né? 2 vezes 10 na 2. Então, a energia cinética dessa nuvem de pássaros vai ficar 3,8 vezes 10 na oitava. A unidade é joules. E isso é a letra A. Ok? Questãozinha mais elaborada aí, né? Até agora, pelo menos, da nossa provinha. Vamos em frente? Questão número 38. Diz assim: um microchip de massa 2 vezes 10 na menos 6 gramas é composto majoritariamente de silício. Durante 1 minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa na forma térmica uma quantidade de energia de 0,96 milijoule. Considere que o calor específico do silício é 800 joule por quilograma grau Celsius. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, enquanto sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento. Até pela análise da unidade, você consegue chegar na equação do que macete. Você lembra dela? Unidade de calor, MC delta θ ou delta T, variação de temperatura, que é a pergunta do exercício. Esse exercício, gente, me pareceu mais um daqueles que a Unicamp resolveu pegar bem leve por causa do contexto aí, né, do nosso vestibular esse ano. Muito direto, né? 0,96 vezes 10 na menos 3. A massa, esse aqui é mili, tá, gente? O senhor substituiu, né? 10 na menos 3. A massa tem que estar em quilograma, então vai ser 2 vezes 10. Presta bem atenção agora, ó. A massa tem que estar em quilograma. 2 vezes 10 na menos 9, ok? E o calor específico, 8 vezes 10 na 2. É o 800 que está lá, delta θ. Talvez você possa ter, num primeiro momento, né, numa primeira leitura, ficado um pouco confuso, né, pelo contexto do exercício, tá? Então vale a pena talvez ler mais de uma vez. Não, o senhor já está fazendo um pouco mais rápido aqui, tá? Bom, vamos mexer nisso aqui. 0,96 vezes 10 na menos 3, dividido 2 vezes 8 dá 16, né? Por 16 vezes 10 na menos 7, beleza? Variação de temperatura. Vamos colocar isso aqui como se fosse 96, acho que vai ficar bem bonitinho. 96 vezes 10 na menos 5, dividido por 16 vezes 10 na menos 7. 96 dividido por 16 vai dar 6, né? Então, é 6 vezes 10 na 2. A unidade aqui é grau Celsius, ok? Variação de temperatura. 6 aqui, tá, gente? 600 graus Celsius. Nossa, demais, né? Que é a letra C. Ok? Então, mais um exercício bem direto aí. E para fechar, ou melhor, não é ainda para fechar, mas quase para fechar, questão 39... diz assim: a diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho do circuito elétrico resistivo, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente do trecho do circuito. Ele acabou de falar a primeira lei de Ohm aqui para você, Uri. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo é 3 vezes maior, vamos precisar escrever isso, ele já escreveu para a gente, ó, bem generoso, que a corrente elétrica no trecho A, ou seja, IB sobre A igual a 3. Quanto vale a resistência RB2, que é essa daqui? Gente, tem algumas maneiras, tá? Eu diria para você, assim, várias maneiras da gente resolver esse problema. Eu vou começar, sendo bem prático, escrevendo o que ele falou aqui, ó, IB sobre IA.
o IB dividido pelo IA é igual a 3. Se você quiser fazer por proporção, olha o que a gente acabou de escrever. A corrente aqui é 3 vezes maior do que a corrente aqui. Como o U é o mesmo, então aqui embaixo a gente tem uma resistência, 3 vezes menor do que aqui. 24 dividido por 3 dá 8. Se a resistência desse é 6, a desse é 2. A resposta é A. Pô, Vedana, mas eu não ia fazer assim, porque por proporção, né, eu acho que eu vou me bater um pouco. Bom, qual é a outra maneira de resolver? Você está vendo na figura que o U é o mesmo, né? O UA é igual ao UB. E ele falou qual é a equação do U. Ele falou que é RA vezes IA. E aqui embaixo é o R equivalente, porque tem 2 resistores embaixo, vezes o IB. O RA você tem. Estou olhando para o circuito. O RA é 24. E o IA, deixa o IA por enquanto. A resistência equivalente, lembra que ele falou que é a soma? É 6 mais RB2. E o IB, olha o que eu vou fazer. O IB é 3IA. Aí aquele IA que o professor não tinha, né? Que eu deixei, ó. Pode cortar. Beleza? E aí ficou assim. 24 igual a 6, parênteses, né? Mais RB2 vezes 3. Passa o 3 dividindo, vai dar 8. 8 igual a 6 mais RB2. Passa o 6 agora subtraindo, 2 ohms é a resistência RB2. Repito, existem várias maneiras de resolver, tá, gente? Você aqui escolheu 2, né, para mostrar para vocês. A proporção, que é para quem já está bem treinado, e um jeito mais tradicional aí, que eu acho que boa parte dos estudantes deve, claro que com bastante estudo, né, deve conseguir fazer, tá? Última questão, questão número 40, vamos lá. Da provinha da Unicamp 2021, janeiro de 2021, vamos lá. Um dos fatores que determinam a capacidade de armazenamento de dados dos discos laser é o comprimento de onda do laser, usado para gravação e leitura. Ver figura abaixo. Então ele falou aqui, né, uma onda, outra onda, outra onda. O que a gente pode olhar aqui? Eu não vou gastar tempo olhando, né? Mas, no dia, tá? Mas se você quiser uma explicaçãozinha, né? Ele está mostrando aqui, ó, que o tamanho do bit, né? Parece ser isso, o tamanho do objeto aqui, né, que contém as informações, fica cada vez menor, né, do CD para o DVD para o Blu-ray. E aqui embaixo a onda correspondente, ó, o comprimento de onda também vai ficando cada vez menor, tá? Isto porque o diâmetro D do feixe laser no ponto de leitura do disco é diretamente proporcional ao comprimento de onda lambda. No caso do Blu-ray, usa-se o comprimento da onda na faixa azul, por isso o nome Blu-ray. Daí o nome em inglês, que é menor que o do CD e do DVD, como dá para ver na figura, né? As lentes usadas no leitor de Blu-ray são tais que vale a relação. Essa distânciazinha aqui que ele deu é 1,2 vezes o lambda, tá? E a partir das informações da figura, conclui-se que a frequência do laser usado no Blu-ray, olha só, ele deu o D em função do lambda. E ele deu o D aqui pra gente, ó. Então eu consigo achar o lambda. Aí eu coloco na equação fundamental da ondulatória, a Wallenberg ferida, a velocidade da luz no vácuo todos nós sabemos, né? A gente acha a frequência, ok? Peraí, Vedana, eu não consegui acompanhar, então eu vou escrever para você, tá? Eu só quero conferir se ele deu. Não, ele não deu a velocidade da luz no vácuo, então foi esperado, né, que você soubesse, tá? Tava até olhando se não tava lá no comecinho das questões de física, mas não tava. Vamos lá. Então, esse D, que é o diâmetro do feixe, né, do Blu-ray, 1,2 vezes o lambda. E ele também falou que esse D vale 480 nanômetros. 480 vezes 10 na menos 9. 1,2 lambda Blu-ray, beleza? Passa 1,2 dividindo,
Se fosse 480 por 120, daria 4, né? 480 por 12 daria 40, então é 400. 400 vezes 10 na menos 9, aqui é metros, lambda do Blu-ray. Beleza? Vá, lamber, ferida. Parece uma girafinha, né? Vai, girafinha, foge. 3 vezes 10 na 8, velocidade da luz. Lambda 400 vezes 10 na menos 9, que a gente vai melhorar, vezes a frequência. Então vai ficar 3 vezes 10 na 8. Ó, o que o professor vai fazer aqui para ficar mais fácil a conta, ó. 4 vezes 10 na menos 7, beleza? Essa é a frequência. 3 quartos é 0,75, né, gente? Vezes 10, vamos lá? Esse aqui sobe 10 na 7. 8 mais 7 dá 15. Como é que estão aí as alternativas? 7,5, né? Hertz. Então, não vou nem transformar, já vou deixar assim. Já é a letra D, ok? 7,5 vezes 10 na 14, só passar para a notação científica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, segue a gente no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.